Graça e paz, irmãos. Nesta manhã eu gostaria de meditar, ponderar com os irmãos em um texto bastante conhecido da gente aqui. É um texto que falamos muito sobre ele e gostamos de falar, que é o texto de Gálatas, capítulo 2, os versos 19 ao 21. Vamos ouvir com carinho e com atenção a palavra de Deus. Vamos ouvir o que Deus vai falar aos nossos corações. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que Deus revele ao nosso coração a sua palavra, pelo seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, toda a palavra de Deus é essencial, toda a palavra. Eu creio em toda a palavra de Deus. Nada está na palavra de Deus que não devesse mesmo estar nela. Tudo o que está na palavra foi pensado por Deus. Deus colocou ali, porque Deus quer que esteja ali. Então, eu não descarto nada da palavra de Deus. Eu creio que não tem nada sobrando na palavra de Deus. Ali, Deus colocou ali, por sua vontade, com um propósito bem definido. Bem, mas Gálatas 2, verso 20, 21, descrevem a vida cristã autêntica de uma maneira genial. O propósito eterno de Deus para nós é descrito neste texto. Eu sei que você já leu este texto muitas vezes. Eu sei que você já ouviu inúmeras vezes. Mas se o seu coração deixou de ficar maravilhado com este texto, então o seu coração está num lugar perigoso, muito perigoso. Vemos aqui a história de um Deus que se deixou crucificar para me crucificar com Ele para o pecado, e ressuscitou, mas não ressuscitou sozinho, ressuscitou juntamente comigo para viver em mim, a sua vida justa e santa. Só Deus, irmãos, só Deus para prover, para pensar algo assim. Só Deus para prover algo tão grandioso como o que está aqui neste texto. Foi Deus que revelou ao coração de Paulo, e também é Deus que revela ao nosso coração. E mais, Deus continua revelando aqueles que Ele previu salvar por sua graça soberana. Deus continua revelando. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, tudo na vida cristã autêntica depende disto. Tudo.
tudo. Eu não vivo mais, porque morri com Cristo e Cristo vive em mim. A sua vida ressurreta, sua vida de ressurreição, de poder, sua vida santa e justa. Toda a prática da vida cristã é Cristo vivendo em nós. Assim que eu entendo o cristianismo verdadeiro. Toda a prática do cristianismo verdadeiro, do cristianismo de Cristo, não o cristianismo religioso, é Cristo vivendo em nós a sua vida. A vida cristã só acontece pelo acontecer da vida de Cristo em nós. Irmãos, Cristo em mim não tem nada melhor, nem maior do que isto, eu creio. Se você acha que tem alguma coisa melhor do que Cristo em mim, é porque você não experimentou ainda o poder da crucificação com Cristo e nem a operação, a manifestação da vida de Cristo no nosso interior, no nosso interior e também através de nós ao mundo. Então, precisamos crer. Vamos pensar 4 aspectos do texto inicial. O primeiro está aqui, no verso 20 de Gálatas 2: já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. O que significa? Estou crucificado com Cristo é uma afirmação. Eu estou crucificado com Cristo. Significa que eu estou morto, que eu estou finalizado, que eu estou acabado. Eu morri com Cristo Jesus. Morte é fim. Cristo dentro de nós, Cristo dentro de vocês, é o projeto eterno de Deus. Mas a cruz está na base desse projeto, porque estou crucificado com Cristo, senão Ele não pode viver em nós. Já estou crucificado com Cristo significa que Cristo me crucificou com Ele quando Ele foi crucificado. Vejam, não é Cristo crucificado comigo, é eu crucificado com Cristo. Foi Cristo que me crucificou com Ele ao ser crucificado por mim na cruz. Ele foi crucificado e nós fomos crucificados nele, em seu corpo. Portanto, estou crucificado com Cristo, é graça soberana de Deus. Estou crucificado com Cristo, é graça soberana de Deus. É Ele que fez. É Ele que fez. Agora, uma pergunta: por que Deus me crucificou? Você já ponderou sobre isto? Por que Deus me levou à cruz com Cristo? Por que Cristo sozinho não morreu por mim lá no meu lugar, como muitos acreditam? Por que Cristo me levou, me atraiu, me colocou nele na cruz? Por que Cristo me crucificou, me fez morrer com Ele lá? Temos que compreender pelo menos 2 coisas. A primeira coisa que precisamos compreender é que a lei de Deus exige a morte do pecador. É o que foi
É o que está dito no versículo 19 de Gálatas 2, que foi lido já para nós. A lei de Deus exige a morte do pecador. Eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Estou morto para a lei é a crucificação que Paulo vai dizer no versículo 20, na sequência. O pecador precisa morrer, porque a lei de Deus exige: a alma que pecar, essa morrerá. Cada um morrerá pelo seu pecado, pela sua iniquidade, diz a palavra. A segunda questão é a seguinte: se Deus nos crucificou, é porque não havia nenhuma possibilidade de recuperar o pecador. Entendam. Se Deus me crucificou, é porque não havia nenhuma possibilidade de recuperar o pecador, porque morte é uma medida radical. É uma medida radical. Então, se Deus nos crucificou, é porque não havia nenhuma possibilidade de recuperar o pecador. Se houvesse apenas uma possibilidade de recuperação do pecador, Deus não teria nos crucificado com Cristo. A cruz de Cristo aponta para o fato de que Deus não investe na recuperação do pecador, tá? A cruz de Cristo aponta para o fato de que Deus não investe na recuperação do pecador. A cruz sinaliza para nós que Deus não pretende corrigir o pecador, nem fazer com que ele progrida na vida espiritual. Irmãos, o pecador precisa morrer. Morrer ou morrer. O pecador precisa morrer e ser substituído no seu interior por Cristo. A vida cristã não é uma vida melhorada, é uma vida substituída. Não mais eu, mas Cristo em mim. Sai o homem velho e entra Cristo com a sua vida. Não temos esperança de dar certo com a nossa capacidade, tá? Eu confesso o seguinte: eu não tenho esperança em mim. Eu não tenho esperança de dar certo com a minha capacidade, com a minha força. Não. Não temos esperança de dar certo com a nossa capacidade, irmãos. A nossa esperança é uma pessoa, a pessoa de Cristo em nós. Cristo em vós, a esperança, diz Colossenses 1:27, não precisa ser lida agora. A nossa esperança, a minha esperança é Cristo vivendo em mim a sua vida justa e santa. É a vida de Cristo que vence o pecado. Você sabia? Não é você não. É a vida de Cristo em você que vence o pecado e satisfaz o coração do Pai. A aposta de Deus, o Pai, não é em nós, mas em Cristo em nós. Ele mandou o seu Filho a este mundo e colocou todas as fichas nele, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, não perde nunca. Em sua sabedoria, Deus propôs crucificar o pecador. Vejam os irmãos, que sabedoria infinita. Só Deus mesmo para pensar em algo assim. Crucificar o pecador. A proposta de Deus em Cristo é acabar com a nossa vida pecadora, crucificando-nos em Cristo, para nos levar à seguinte condição: não mais eu,
mas Cristo em mim. E este é outro aspecto de Gálatas 2:20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, se não morrer com Cristo, Cristo não vive em você. Não insista, não adianta. Não adianta. Eu vou orar bastante para Cristo viver em mim. Cristo não vive em mim por este processo. Eu vou ler bastante a palavra, e se eu ler bastante a palavra, Cristo vai viver mais em mim. Não. Cristo vive em você porque você creu sua crucificação com Ele. É o que diz a palavra. Estou crucificado, então Cristo vive em você. Cristo só vai viver em você se você creu, se você experimentou a sua morte para o pecado, a sua separação do pecado. Se você morreu com Cristo, então Cristo vai viver em você. A nossa vida pecadora, com a sua natureza pecaminosa, morreu, e Cristo, com a sua vida justa e santa, passa a viver em seu lugar. Irmãos, o crente é identificado com Cristo em sua morte e ressurreição. Ainda temos a nossa personalidade humana, ainda temos, mas existe outra pessoa vivendo em todas as áreas do nosso ser. Quando cremos a nossa crucificação com Cristo, experimentamos algo incrível. Cristo vive em mim. Irmãos, quando você crê a sua crucificação com Cristo, você vai experimentar algo incrível. Cristo em você, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, em você. Você pode dizer: o Altíssimo, o Deus que tem todo o poder, está em mim. Ele vive em mim, porque a palavra de Deus diz: eu sou a casa dele, ele mora em mim. Irmãos, o que torna o cristianismo diferente de tudo que existe neste mundo, é Cristo vivendo em mim, tá? É Cristo vivendo em mim. Porque Buda não vive no budista, só a sua filosofia, e por aí vai. Agora, Cristo vive em mim. Não é a filosofia do cristianismo, não. É o próprio Cristo que morreu, ressuscitou e vive em mim. Ele vive em mim, e isto faz toda a diferença. O que torna o cristianismo relevante para cada um de nós é o próprio Cristo vivendo em nós a sua vida santa e justa. A vida de Cristo vivificou o meu espírito, tornou-se a vida da minha alma e se manifesta no meu corpo. Ela se manifesta no meu corpo. O cristianismo, sem a nossa morte com Cristo e sem a sua vida em nós, é uma fraude. É uma fraude. Se o seu cristianismo não tem morte e não tem a vida de Cristo, o seu cristianismo é uma fraude, é uma mentira. Um terceiro aspecto que precisamos pensar é este: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. A outra versão diz: do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isto significa crer que estou morto com Cristo e Cristo vive em mim diariamente. Porque eu vou viver a vida no corpo, a vida neste mundo, eu vou viver pela fé no Filho de Deus.
que vive em mim. Então significa que eu creio que estou morto com Cristo e que Cristo vive em mim diariamente. Fé, irmãos, significa confiança, dependência. O cristão vive continuamente dependendo de Cristo que está vivendo nele. É assim que eu vejo. Fé é crer que quando Cristo vive em nós, nós não precisamos de mais nada além dele. Além dele. Cristo dentro de nós é algo que nos basta. Para mim, basta Cristo. Ou Cristo me basta. Porque eu vivo pela fé na suficiência de Jesus, na suficiência da graça, que me basta, a graça de Jesus. Cristo é suficiente para mim. Cristo é suficiente para mim. O crente verdadeiro vive neste mundo pela fé no Filho de Deus que nele vive. Que nele vive. Cristo dentro de mim, sendo o meu tudo e fazendo tudo por mim. Dá para crer? Cristo dentro de mim, sendo o meu tudo e fazendo tudo por mim. Nós não nos dirigimos, irmãos, somos dirigidos pelo Senhor que vive em nós. O nosso maior consolo, pelo menos o meu, é confiar incondicionalmente no Senhor. Confiar no Senhor é tê-lo como a nossa única fonte de dependência e o único centro de segurança. É confiar no Senhor. Finalmente, Paulo diz, aí no versículo 21, se você quiser ler: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. De balde. Finalmente Paulo diz: não anulo a graça de Deus, como diz a versão que estou usando. Não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Este é um aspecto que precisamos compreender bem. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Não anulo a graça de Deus. Ora, se considerarmos este versículo pelo contexto, veremos que anular a graça de Deus significa não ter Cristo vivendo em mim, tá? Eu creio que não estou alterando a estrutura do texto quando pensa assim, porque se você olhar o contexto, o versículo 20 está falando que estou crucificado, que Cristo é minha vida, Ele vive em mim. Versículo 19 está falando que eu morri pela lei e estou morto para a lei, para viver para Deus, e viver para Deus já é a vida de Cristo em mim. Versículo 16 vai falar de justificação, o 16 e o 17 também fala, aí mesmo. Então você vê que todo o contexto está falando da nossa morte com Cristo, está falando da vida de Cristo em mim se manifestando. E quando chega no versículo 21, Paulo diz: não anula a graça de Deus. Então, irmãos, anular a graça de Deus significa não ter Cristo vivendo em mim. É isto mesmo. É isto que seria o anular a graça de Deus. Anular a graça de Deus aí, né? Seria o mesmo que Jesus ter morrido inutilmente, né? Inutilmente, já que Ele não vive em mim, eu não vou experimentar a vida dele, né? Então Jesus morreu inutilmente.
que Ele foi crucificado, me crucificou com Ele e ressuscitou para viver em mim. Graça de Deus. Então, irmãos, não anula a graça de Deus. O que é anular a graça de Deus? Eu quero até dizer para vocês que não tem poder nesse mundo capaz de anular a graça de Deus. Não existe poder na face da terra, em lugar nenhum, capaz de anular a graça de Deus. A graça de Deus é soberana. Não tem ninguém, o diabo, o inferno, o incrédulo. Se você crê, você não anula a graça de Deus. Se você não crê também, você não anula a graça de Deus. A graça de Deus é poderosa em si mesma. Então o que significa anular a graça de Deus? Significa, irmãos, que você não está experimentando os efeitos poderosos da graça de Deus em você. Ela não foi anulada, mas você não está experimentando a crucificação com Jesus e não está experimentando o poder da vida de Cristo em você. Você não está experimentando Cristo vivendo em você. Então, você tornou nulos os efeitos na sua experiência. Então, não crer e não experimentar a nossa morte e a ressurreição em Cristo e Cristo em nós é o que Paulo chama de anular a graça de Deus. Graça, o que é graça? Graça, no contexto aqui, é Cristo dando tudo, fazendo tudo e vivendo tudo o que Ele é em nós e através de nós. Então é graça, é Deus dando tudo e fazendo tudo e vivendo tudo o que Ele é em você e através de você neste mundo, não é? Então, ao contrário disso, é tornar os efeitos nulos, os efeitos da graça nulo em mim. Eu não anulo a graça de Deus, significa que Paulo estava recebendo os efeitos e os resultados poderosos desta graça nele, em sua vida. 2 de Coríntios, capítulo 6, verso 1 e 2. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, inutilmente. Isto aqui é para nós. Quem está sendo exortado aqui é eu e você. Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus inutilmente, em vão. A palavra de Deus está exortando a não receber a graça de Deus em vão ou de forma inútil. Cristo, cheio de graça, não é? Porque Jesus Cristo, ele veio cheio de graça, para nos salvar através da sua morte e ressurreição e da nossa juntamente com ele. Receber a graça de Deus em vão é não crer no sentido de experimentar o seu conteúdo. A morte e a ressurreição e a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a vida de Jesus estão colocadas por Deus num conteúdo para ser experimentado por cada um de nós. Que esta graça opere a sua crucificação com Cristo, a sua ressurreição com Cristo e a vida de Cristo em você.